Olá, sexto ano. Hoje nós iremos fazer a revisão sobre os conteúdos que irão estar na avaliação de vocês na próxima semana. Então, os conteúdos são os sistemas que nós estudamos: o digestivo, o respiratório, o sistema circulatório ou cardiovascular e o sistema excretor. Então, para fazer essa revisão, a gente vai responder algumas questões do caderno de atividades. Então, vocês vão preparar aí. Peguem um caderno de atividade de vocês e abram na página 20. Então, na página 20, nós iremos iniciar com o sistema digestivo, digestão. Na questão 1, nós temos o seguinte: numere de 1 a 7 o caminho que o alimento percorre pelo sistema digestório, considerando os órgãos citados no quadro. Aí nós temos aí os órgãos: boca, estômago, ânus, intestino grosso, esôfago, intestino delgado e faringe. Antes de fazermos a enumeração, vamos lembrar o seguinte, que o sistema digestivo ele é dividido em dois, não é isso? É dividido em tubo digestório, que são esses órgãos aí que estão nesse quadro, e divididos em glândulas anexas, que são eles os fígados, o pâncreas e as glândulas salivares. Então, no tubo digestório nós encontramos boca, estômago, enfim. Mas qual é a ordem? Então, a nossa alimentação, nosso sistema digestivo, a digestão, ela vai iniciar na boca. Então, número 1, vocês vão colocar aí, boca. Depois que há todo aquele processo mecânico de mastigação, de trituração, ainda na boca, lembrando, só para a gente relembrar, ainda lá na boca, vai acontecer a digestão dos carboidratos. Então, os alimentos que são ricos em carboidratos começarão a ser digeridos, então serão transformados em carboidratos para facilitar na digestão mais lá na frente. Então houve essa mecanização de triturar, mastigar, em seguida a deglutição, vai engolir. Após engolir, o que acontece? Esse alimento ele vai passar para o segundo órgão. Que órgão é esse? Quem lembra? É a faringe. Então, ele passa pela faringe. Na faringe não vai haver digestão. Mas lembram que na faringe existe uma portinha que se chama epiglote. Esse epiglote, ele vai abrir para que o alimento desça. Quando ele abre, ele vai cair diretamente lá no esôfago. No esôfago, ele é o tubo bem grande, onde acontecem os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos vão empurrar o alimento, também não vai haver digestão, né? A digestão, ela acontece com a ação das enzimas. Aí lembra, lá na boca nós temos a pitialina, a amilase, porque são responsáveis por digerir carboidrato, o amido, que se transformará em amido. Então, vai lá para o esôfago. O esôfago acontece os movimentos peristálticos que vai empurrar o alimento até o estômago. Então, na ordem, nós temos 1, boca, 2, faringe, 3, esôfago e o 4, o estômago. No estômago, vai acontecer o que? A adição do suco gástrico, né? Que é o ácido clorídrico. Ele é bastante ácido, vai ajudar aí na digestão, junto com a enzima pitialina. Aliás, pitialina é de carboidrato, a pepsina, que digere proteínas. Então, no estômago, só vai acontecer a digestão da proteína. Na boca, do carboidrato. No estômago, da proteína. Lembrem disso aí, viu, gente? Então, aconteceu todo esse processo digestivo, ele vai para onde? Sai do estômago e vai para o intestino delgado, que é aí o número 5. Coloque aí o número 5. No intestino delgado, vai acontecer a digestão de todos os outros nutrientes que não foram digeridos lá na boca nem no estômago. Então, aí também vai acontecer a adição do suco pancreático, né, que é produzido pelo pâncreas. E também a emulsificação das gorduras, que é produzida pelo fígado, que é armazenado lá na vesícula biliar, que produz a bile. Então, no 5, intestino delgado. É aí também no intestino delgado que acontece o quê? A absorção dos nutrientes. No número 6, vocês vão colocar intestino grosso. O intestino grosso
vai acontecer a absorção de água. Então, não vai haver mais ação das enzimas, mas vai haver absorção de água e aquela massa fecal, né? A formação da massa fecal pronta para ser liberada e será liberada pelo ânus. Aí o número 7, ânus. Então, nós vamos pular a questão 2 e vamos para a questão 3. Explique o que ocorre com os alimentos no interior da boca durante o processo digestivo. Eu acabei de explicar a vocês, né? Então, após o alimento ser inserido na boca, o que acontece? Os alimentos vão ser triturados pela ação dos dentes. Essa é a digestão mecânica. Então, vai transformar em pedaços menores. Então, durante a mastigação, o alimento ele é insalivado, né? Porque a glândula salivar vai produzir saliva e na saliva existem enzimas que estarão lá presentes para atuar na digestão do amido, que a gente chama de digestão química. Então, a ação da enzima é a digestão química. O processo de mastigação e trituração é a digestão mecânica. Na questão 4, a gente só vai marcar a alternativa que estiver incorreta. Aí nós temos aí, ao lado, a imagem de alguns órgãos do trato digestivo, que está enumerada aí o número 1, 2, 3 e 4. Vamos lá ver qual é que está incorreta. Na letra A, nós temos o seguinte. O 1, que é o fígado, vocês observam aí na imagem, é uma glândula, sim, ele é uma glândula que transforma e acumula metabólitos e também neutraliza substâncias tóxicas. Corretíssimo. B, o 2, dá para observar aí o 2. O 2, ele é responsável por armazenar e concentrar bile e secretá-la quando necessária. Esse 2 é o quê? É a vesícula biliar. Então, correto, a vesícula biliar, ele armazena o bile, que é produzido lá no fígado. O 3, na letra C, é responsável pela digestão do alimento, secreção de hormônios e absorção de água e sais. O 3, ele está apontando para o estômago e diz que ele é responsável pela digestão do alimento. Sim, no estômago acontece sim a digestão do alimento, mas só das proteínas. Secreção de hormônios e absorção de água e sais. Não, né? Isso está incorreto. Então, marca um X na letra C, que é a alternativa que está incorreta. Essa não é a função do estômago. Na letra D, nós temos o 4 aí, que é o pâncreas. Diz que é uma glândula que secreta enzimas digestivas e hormônios que controla a glicemia. Correto. No pâncreas, ele controla a glicose. Então, a única alternativa aí é a letra C, que está incorreta. 5. Assinala as alternativas que contêm as respostas verdadeiras sobre os órgãos do sistema digestório. Letra A. A epiglote é uma cartilagem que evita a passagem dos alimentos para o estômago durante a deglutição? Não, pelo contrário, né? A epiglote, sim, é uma cartilagem, mas ela não evita a passagem. Ela vai contribuir, ela vai ser aberta para que o alimento ele chegue até o estômago durante a deglutição. B. No sistema digestório, os alimentos são transportados principalmente pelos movimentos peristálticos, que são involuntários. Corretíssimo, né? Os alimentos eles são empurrados através desse movimento, que nós chamamos de movimento peristáltico. Eles são involuntários, sim. É por isso que mesmo que possamos comer de cabeça para baixo, o alimento ele terá um único destino. Ele é unilateral, né? É único. O único destino que é o trato digestivo. Ele nunca vai voltar, a não ser que a pessoa tenha algum problema de refluxo. C. A digestão do intestino delgado é realizada principalmente na região do duodeno, no intestino grosso. Aí, ponto, né? No intestino grosso não há mais digestão, apenas a reabsorção de água e sais minerais. Esse também está correto, a B e a C correto. Por que a C está correta? O intestino delgado, vocês lembram que na boca só vai haver a digestão de carboidrato, no estômago só de proteína. Então, é no intestino delgado que há praticamente toda a ação, toda a digestão do tipo química, né? As enzimas que conseguirão digerir outros nutrientes também vão agir, além do carboidrato e proteína, que também poderá acontecer lá no intestino delgado. E ele é realizado principalmente na região do duodeno, que é o iniciozinho lá
do intestino delgado. Como eu falei a vocês lá na primeira questão, no intestino grosso não vai haver mais digestão, apenas absorção de água e sais minerais. Então, nós iremos agora para a questão 6. A família de Carmen e de Pedro preparou um churrasco para o almoço de domingo. Após o almoço, eles foram lavar os pratos e perceberam que estavam bastante engordurados e que precisariam usar bastante detergente para deixar os pratos bem limpos. Eles pensaram em toda aquela gordura que também acabaram ingerindo no almoço e em como seu corpo faria para digeri-la. Então lembraram-se de uma substância produzida por nosso corpo que tem ação bastante semelhante ao do detergente. Então, que substância é essa? Quem lembra? A substância é a bile. Como é que ela age? A bile, ela age na emulsificação das gorduras, facilitando sua posterior degradação pelas enzimas digestivas. Então, ela tem uma ação parecida com a do detergente, né? Ela vai emulsificar a gordura, diminuir aquelas partículas grandes, né? Deixando ela menor para facilitar na digestão. E o que é que a produz? Aliás, quem é que produz? Quem é que produz a bile? O fígado. O fígado produz a bile. E ele é armazenado na vesícula biliar. Não se esqueçam disso, tá? Na página 21, nós já temos aí o sistema respiratório, né? É a respiração. Então, qual é a função da respiração? A função da digestão é transformar os alimentos em nutrientes para a produção de energia, né? Nosso corpo ele precisa de energia. E a digestão, os alimentos contêm esse combustível que o nosso corpo precisa para produzir essa energia. Então, é a função da digestão. Digerir os alimentos, transformar os alimentos em nutrientes para que eles possam ser absorvidos pelo corpo. E a respiração? A respiração também tem a função da produção de energia, né? Que é o caso do oxigênio. Aí nós temos aí, ó, na questão 8. A respiração é, sem dúvida, um processo vital que se inicia com a captação de oxigênio do ambiente. Sobre o sistema respiratório, relaciona a coluna da esquerda, que tem os nomes das estruturas formadoras desse sistema, a coluna da direita, que descreve as respectivas características dessas estruturas. E nós temos aí cavidade nasal, brônquios, alvéolos, faringe e traqueia. No primeiro quadrinho aí do lado direito, da coluna direita, nós temos o seguinte: qual é o órgão comum ao sistema respiratório e digestório? Então, a opção que vocês vão colocar é o 4, faringe. Lembram que a faringe ela é comum ao sistema digestório e respiratório. Ele é aquela portinha que quando a gente respira, ela fecha para o lado do sistema digestivo e abre para o lado respiratório para que o ar entre. Quando a gente come, engole, ele fecha para o lado respiratório e abre para o lado digestivo para que o alimento entre no trato digestivo. Quando isso não acontece, quando há algum problema, o alimento, a gente se engasga, por exemplo, aconteceu o quê? O alimento caiu no lado errado, caiu no sistema respiratório, por isso que a gente se engasga e a ação involuntária da tosse seria para eliminar esse alimento que caiu no trato errado. No segundo, nós temos local onde o ar é filtrado, umedecido e aquecido. Então, onde é que acontece? Na cavidade nasal. Então, cavidades nasais, esse pelo que nós temos no nariz e o muco, ele serve justamente para capturar a sujeira, filtrando e umedecendo, aquecendo esse ar para que seja, para que facilitar a respiração, para que o ar não entre totalmente inadequado. Nós temos o terceiro, órgão formado por anéis cartilaginosos. Os órgãos, esse órgão são a traqueia. Então, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos. As bifurcações da traqueia. Então, as ramificações da traqueia são os brônquios. Número 2. Estruturas em que ocorre a troca de oxigênio por gás carbônico. Então, as trocas gasosas acontecem onde? Nos alvéolos pulmonares. Número 3. Então, a resposta é 4, 1, 5, 2, 3. Questão 9.
Identifica as estruturas. É importante que vocês saibam identificar as estruturas de todos os sistemas, ok? Então, no sistema respiratório, como vocês estão vendo na questão 9, então, nesse primeiro, nós temos o quê? Cavidades nasais. O segundo é a traqueia. Terceiro, brônquios. As bifurcações, não, ramificações são os bronquíolos. E, por último, os pulmões. Na questão 10, nós temos aí, diferencia o processo respiratório de inspiração e de expiração. Então, o sistema respiratório realiza eles realizam dois movimentos, que é o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Então, nesse movimento acontece um conjunto de modificações nos órgãos. Então, o que acontece na inspiração? Na inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. A caixa torácica ela vai se expandir e os pulmões se enchem de ar. Então, na inspiração, né, o ar vai entrar, o diafragma desce, contrai. E os músculos intercostais, eles vão se expandir junto com, aliás, os músculos intercostais também relaxam, né? Eles se contraem e a caixa torácica e os pulmões se enchem. Na expiração, que é a saída de ar, acontece o contrário. O diafragma e os músculos intercostais se relaxam e o ar ele é expelido, né? Os pulmões se esvaziam e o ar é expelido. Então, vamos lá agora na questão 12. Na questão 12, nós temos aí doença do aparelho respiratório, respiração a fundo. Vocês aí, vamos dar uma lida bem rapidinho. Ao partir do nariz, o ar deveria entrar no mais eficiente aparelho de condicionamento, mas isso geralmente não acontece porque os caminhos que levam aos pulmões estão danificados pela fumaça da poluição de cigarros. O ar ainda pode ser considerado uma suspensão de partículas e, teoricamente, nenhuma delas deve entrar no pulmão. Para defendê-lo, as vias aéreas possuem células gorduchas, que são as falciformes, que não param de produzir uma substância grudenta, que é o muco. Dessa maneira, as partículas de poluentes vão ficando coladas nas paredes das vias aéreas à medida que o ar passa. Esse muco, por sua vez, é constantemente arrastado para cima até ser engolido na altura do glote, sem que se perceba. Quem realiza esse serviço de limpeza, varrendo o muco contra a força da gravidade, são minúsculas células, cada qual com 200 microscópicos cílios em média. Quando esse transporte deixa de ser eficiente, o muco passa a se acumular. Em um ato reflexo, os músculos abdominais se contraem com violência para que um forte jato de ar se expulse esse excesso, que é a tosse. O espirro tem um papel semelhante, né? Embora cause mais efeito para limpar as vias aéreas superiores, como o nariz, após uma inspiração profunda. Ocorre uma expiração súbita pela boca, com o ar atingindo uma velocidade de até 150 km por hora. Bem interessante, né? Aí está mostrando a importância de se respirar pelo nariz. A gente respirar pelo nariz vai evitar que o ar ele entre completamente poluído, vamos dizer assim. Quando este está poluído, vai danificar outras áreas respiratórias que vai dificultar nesse processo respiratório. Infelizmente, mesmo num lugar muito poluído, mesmo respirando pelo nariz, vai haver essa complicação. Principalmente quando se há uso de substâncias que danificam, como o tabagismo, né? O cigarro. Aí na letra A nós temos: qual a estratégia apresentada pelo nosso corpo para impedir a entrada de poluentes juntamente com o ar inspirado? Então, qual é essa estratégia? Nas vias aéreas, né? As vias aéreas ocorre o quê? A produção de muco. Aí vocês colocam aí, a produção de muco nas vias aéreas, no qual fica grudada grande parte das partículas poluentes do ar inspirado. Esse muco é eliminado por meio de movimentação dos cílios presentes nas células das vias aéreas. Essa é a resposta da questão A. Na B, o que o tabagismo pode ocasionar nos cílios presentes na traqueia?
Então, o que vai acontecer? Nos fumantes, esses movimentos dos cílios da traqueia eles serão reduzidos. Então, essa seria o problema, né? Quem fuma, quem usa o cigarro, vai diminuir a função dos cílios, que vai evitar que a sujeira ela saia. Então, vai ser muito prejudicial, provocando até sérias doenças. Vamos agora na página 24 com a circulação. Na questão 13, complete o seguinte quadro com a ficha técnica do coração. A circulação, ela compreende o coração, né? São os sistemas, são os órgãos que fazem parte desse sistema. O coração, os vasos sanguíneos, que são responsáveis pela circulação do sangue no nosso corpo. Nós iremos conhecer. Então, o coração ele é o principal órgão aí do sistema circulatório cardiovascular. E onde é que ele se localiza? Vocês vão colocar aí ao lado, no tórax, na região do mediastinum, entre os dois pulmões. Qual é a função do coração? A função dele é impulsionar o sangue para todo o corpo, né? Ele vai bombear o sangue. Essa é a função principal. Quais são os movimentos realizados? Não esqueçam desses movimentos. São 2 os movimentos realizados pelo coração, que é a sístole. A sístole é a de contração e a diástole, que é o movimento de relaxamento. Anotem aí e não esqueçam. Quais as principais doenças que afetam o seu funcionamento? Então, as principais doenças que afetam o funcionamento do coração é o infarto do miocárdio e a alteração na pressão arterial, como a hipertensão e entre outras doenças. São as principais, né? A hipertensão e o infarto. Questão 14. Para que seja capaz de realizar sua função, transportando os gases e nutrientes, hormônios e resíduos celulares por todo o corpo, então essa é a função do sistema cardiovascular. Qual é? Transportar gases e nutrientes, hormônios e resíduos celulares para todo o corpo. O sangue ele realiza 2 percursos por meio de estruturas específicas do sistema cardiovascular. Em relação ao sistema cardiovascular, faça o que se pede. Aí nós temos aí, vocês vão preencher com os nomes que estão no quadro: pequena circulação, grande circulação, pulmões, corpo, coração e oxigênio. Então vamos lá. Acompanha a leitura que eu vou respondendo para vocês. A circulação sanguínea ela é realizada em 2 etapas. Uma delas é denominada pequena, então preenche o espaço aí com o nome pequena. Pequena, aí logo aí do lado, circulação. Então, uma delas é denominada pequena circulação. E sua função é oxigenar o sangue. Para que ela ocorra, o sangue pobre em oxigênio segue do coração em direção aos pulmões. Aí vejam só, quando a gente diz que o sangue ele é pobre em oxigênio, isso significa que ele é rico em gás carbônico. O sangue ele é venoso, então na pequena circulação vai acontecer o transporte do sangue venoso, ele é rico em gás carbônico. Então o que acontece? Ele vai oxigenar, né? Vai acontecer a troca gasosa, vai trocar o gás carbônico apenas por oxigênio, porque no coração só pode chegar oxigênio, não gás carbônico. Esse nome venoso a gente lembra de quê? De veneno. E gás carbônico, ele não é ideal para o nosso organismo, precisa ser eliminado. Aí, continuando, vamos lá, em direção aos pulmões. Aí lá vai acontecer o quê? A oxigenação, né? A troca gasosa e tudo mais. Lá o sangue ele é oxigenado e retorna ao coração. Então o sangue aí ele vai estar rico em oxigênio, nós chamamos de sangue arterial. Então veja aí, sangue venoso rico em gás carbônico, sangue arterial rico em oxigênio. Dele o sangue agora rico em oxigênio segue em direção ao corpo. Então depois do coração que está lá oxigenado e tudo mais, ele vai em direção ao corpo, realizando a grande circulação. Na grande circulação, que tem a função de distribuir os nutrientes e oxigênio por todos os órgãos.
Então, o sangue depois retorna, então, para o coração, novamente pobre em oxigênio, e aí começa todo o processo circulatório, né? Então, veja, sai do coração, vai para o pulmão, volta para o coração e assim vai o círculo. Então, a pequena circulação vai acontecer o quê? O sangue é venoso, né? Rico em gás carbônico, vai haver a troca aí dos gases, vai haver a oxigenação do sangue. Na grande circulação, o sangue já é rico em oxigênio, então é um sangue arterial, depois vai ser distribuído por todo o corpo que volta ao coração, levando novamente o sangue venoso para que ele seja oxigenado novamente pelos pulmões. Muito interessante, então esse é o processo de circulação do sangue. Nós vamos agora, não iremos responder a questão B, nós iremos responder a questão 15, da página 25. No nosso corpo, o sangue ele circula sempre por dentro de vasos sanguíneos, como as veias, as artérias e os capilares. A respeito da direção percorrida pelo sangue, diferencia as veias das artérias. Aí vocês vão colocar o seguinte: as artérias, elas são os vasos que transportam sangue do coração para os tecidos. Já as veias são os vasos por onde o sangue flui de diversas partes do corpo para o coração. Então, a artéria sai o quê? O sangue sai do coração para os tecidos. As veias é o sangue que vem do corpo para o coração. Então, as veias vai levar o sangue para o coração, a artéria para o corpo. E os capilares são pequenas ramificações, né? São bem minúsculas. Por fim, vamos agora para o sistema excretor, na página 27 do livro de atividade. Então, qual é a função do sistema excretor? O próprio nome diz, é excretar, né? Eliminar resíduos tóxicos do nosso corpo. O que o corpo não vai utilizar, ele deve ser eliminado porque ele poderá provocar problemas. Então, na questão 19, nós temos aí, observe a figura abaixo, coloca os nomes das estruturas. Nós temos aí no primeiro os rins, o segundo os uréteres, nós temos a bexiga urinária e a uretra. Vocês saberiam me explicar como acontece esse sistema excretor dos rins à uretra? Então, qual é a função de cada um? Nós iremos aí entender na questão 20. Assinale as opções corretas. Aí nós temos aí o primeiro. Os rins são compostos por estruturas básicas de filtração. Então, a função do rins é filtrar. Como elas são chamadas, como são chamados os que filtram e o que resulta dessa filtração. Então, o rim, ele vai receber o sangue, e lá vai acontecer a filtragem, né? Vai filtrar o sangue. Nos rins existem pequenas estruturas que são chamadas de néfron. Aí nós temos assim, como elas são chamadas, elas são néfron. O que é que eles vai filtrar? Vai filtrar o sangue. E o que é que forma? Forma a urina, que é o resultado final dessa filtragem. Então, a questão correta é a letra C. 2. Qual a composição básica na urina? O que é que tem na urina? A urina, ela é composta de água, de minerais, ácido úrico e ureia. Então, a opção correta é a letra A. No 3, são fatores que alteram a composição da urina. O que é que vai alterar na composição da urina, na cor, tudo mais? Então, a alimentação, marco X na letra A. As atividades dos rins também vai alterar, então, qualquer modificação. Se a cor da urina, do xixi estiver diferente, então deve-se ter uma observação maior, procurar um especialista aí da área. E o estado de saúde também interfere na composição da urina. A qualidade do soro, isso aí não interfere. Então, as questões são A, B e C. Qual é a função do uréter? Voltando aí para a imagem. O uréter só vai passar o que foi filtrado lá em cima, né? Então, são 2 tubos de passagem.
que será armazenado lá na bexiga. Essa é a função da bexiga, armazenar a urina, né? Que já houve a filtração, vai transformar em urina, que vai ser armazenada na bexiga urinária e será eliminado pela uretra, que é a função da uretra, eliminar. Vamos agora para a questão 21. A imagem a seguir ilustra uma condição patológica, ou seja, uma doença, que pode ocorrer nos rins de algumas pessoas. Indica o nome da doença representada na imagem e como ocorre uma medida preventiva para evitá-la. Nós temos aí nome da doença, vocês vão colocar aí do lado, cálculo renal, ou que nós conhecemos como pedra nos rins. Como é que ela ocorre? As pedras elas se formam pelo acúmulo de minerais nos rins. Então, o acúmulo de minerais vai formar essas pedras que nós chamamos de cálculo renal. Como é que evita? Ela pode ser evitada por meio da ingestão da água. Então, tomar bastante água regularmente e importantíssimo. Não deixe de tomar água, não substituam a água por nenhum líquido. A água ela é essencial e vai evitar esses cálculos. Questão 22. Relaciona os números das figuras dos órgãos abaixo com a descrição dos problemas de saúde correspondente. Aí nós temos o 1, fígado, o 2, estômago, 3, rins, intestino, coração, pulmão. Letra A. Litíase urinária. Aí, claro, na urinária, a gente não tem nem como errar isso aí. Urinária é o sistema excretor. Que parte do sistema excretor dos órgãos acima citado é o 3, os rins. Enfisema, vocês até apresentaram no seminário, né? Enfisema é uma doença do trato respiratório. Então, vocês vão colocar aí o número 6, pulmão. Doença celíaca. Doença celíaca, intestino. Úlceras ocasionadas por bactérias, a letra D. 2, né? No estômago. Problemas de produção de bile. Quem é que produz bile? É o fígado. 1. Infarto, coração. Então, é isso. Tentei ser breve na revisão dos sistemas. As doenças eu não vou cobrar tanto, mas as funções e os órgãos vão todos, a diferença dos sistemas vão ser cobrados na avaliação. Espero ter sido útil. Essa semana vocês vão precisar me postar nada. Quer dizer, eu só quero que vocês, para registrar a frequência, vocês vão colocar só a função. Escreva aí no caderno de vocês a função do sistema digestivo, do sistema respiratório, a função do sistema cardiovascular e a função do sistema excretor. Escreve no caderno só a função, não precisa colocar um texto nem escrever um livro não, tá? E envia para mim. Qualquer dúvida no meu privado, então até mais, boas provas para vocês.